Eu sou o erro de cálculo que você não previu, a variável que saiu do controle da sua mentira. Leio esta notícia com um misto de alívio e dor. Alívio, porque finalmente uma lei simples e necessária foi sancionada para proteger vidas e garantir transparência. Agora é obrigatório que médicos sem especialidade usem crachá identificando essa condição nas unidades municipais. O chamado crachá "sou generalista", dor. Porque talvez, se esta lei já existisse há anos, a minha mãe, Márcia Maria Mendes Carneiro, ainda estivesse aqui, mesmo tendo sido uma consulta domiciliar, contratada por um site com BR que parecia oficial, inclusive sancionado pelo CREMERGE, talvez tudo tivesse sido diferente. Talvez a verdade estivesse clara. Mas a médica, Patrícia Rosalia de Melo Araújo, usava o próprio site do CREMERGE como vitrine, uma mistura de Wikipédia médica com rede social, para caçar pacientes, fingindo ser especialista. Ela é médica generalista, sim, mas sem especialidade em clínica médica, geriatria ou cardiologia, sem RQE, sem prova de título, sem qualquer experiência em plantões ou internato clínico estruturado. E ainda assim, apresentou-se à minha mãe como uma profissional totalmente capacitada. Usava o site do CREMERGE como se fosse um Google ao vivo durante o atendimento. Psicopata ou apenas negligente, tanto faz. O resultado foi o mesmo. A minha mãe morreu sufocada, aflita, entregue a alguém que não tinha preparo. Se o crachá "sou generalista" existisse naquela época, talvez essa mulher tivesse sido menos ousada, menos autoconfiante na sua loucura, menos arrogante a ultrapassar os limites do aceitável. Talvez minha mãe nem sequer tivesse chegado a conhecê-la. Talvez tivesse sido alertada. Talvez estivesse aqui. Hoje, Patrícia responde por homicídio culposo na justiça e também por dolo indireto. Porque o que aconteceu não foi apenas um erro, foi um desrespeito brutal à vida de alguém que confiou, como qualquer paciente confia, e ela não agiu sozinha. Mônica Simone de Melo Araújo, sua irmã, não é médica. Diz ser técnica de enfermagem, mas comportava-se como secretária, acompanhante, pseudo-consultora, respondia ao WhatsApp, dava conselhos clínicos, ia às consultas domiciliárias com a irmã como se fosse uma assistente médica oficial. Era parte do mesmo teatro do absurdo. E deixo claro, não culpo os médicos generalistas sérios. Eu acredito sinceramente que generalistas podem ser excelentes. Mas há uma diferença brutal entre quem conhece seus limites e quem se aventura no escuro. E foi essa diferença que matou a minha mãe. O CRM sozinho não é garantia de competência. É como o uniforme básico de um soldado. Mas sem as costuras das especializações, sem as condecorações da experiência, sem a firmeza da ética, esse uniforme é só jaleco vazio. E um jaleco vazio, às vezes, mata. Patrícia Rosália de Melo Araújo transformou o seu CRM num escudo para enganar. Por isso, agora existe o crachá "sou generalista", para que se saiba, desde o primeiro contato, quem é quem na medicina. Os bons generalistas devem agradecê-la pelo estigma. Porque agora, por tua causa, Patrícia, todos terão de provar o que são. Esta é a minha dor. Mas que ela ao menos sirva para proteger outras mães, outras famílias de passarem pelo que eu vivi. A justiça não trará minha mãe de volta, mas que ela ao menos marque um ponto final na era da mentira travestida de jaleco. Crachá "sou generalista", porque a vida exige verdade. Esperança é a única coisa que a gente tem que guardar no coração. Esperança, Boa meu carne. amor. Não é à toa que eu te amo. Um beijo, meu amor. Leleco, meu filho, não desanime. Aprenda a começar e a recomeçar. Não se deixe arrastar pela indiferença. Se caiu, levante-se e recomece. Se errou, erga-se e recomece. Se não consegue dominar-se, firme sua vontade e recomece. Não desanime jamais. Talvez chegue ao fim da luta cheio de cicatrizes, mas estas se transformarão em luzes diante do Pai todo compassivo.